Octaviani foi um sociólogo brasileiro e professor que nasceu em Itu em 13 de outubro de 1926. Formou-se em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 1954. Logo após a sua formatura, integrou o corpo de assistentes da faculdade, na cadeira de Sociologia 1. Yanni era um pensador dedicado a compreender as diferenças sociais e as injustiças impostas a elas, e as diferentes formas de superar essas diferenças. Yanni foi aposentado pelo AI-5 e foi proibido de dar aulas na USP. Então, se decidiu para ir à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conhecida como PUC, e acabou integrando a equipe de pesquisas do Centro Brasileiro de Análises e Planejamentos, conhecido como CEBRAP. Em 1997, retornou à USP como professor emérito. Contudo, devido a algumas indisposições e de alguns colegas, ele preferiu não voltar a dar aulas naquela universidade. A exemplo, seu amigo Florestan, que era presidente da cadeira de Sociologia 1 na faculdade, diz ter sofrido algumas hostilidades no prédio do meio da USP. Yanni também participou da chamada Escola de Sociologia Paulista, que traçou novas perspectivas sobre o preconceito racial brasileiro e definiu uma agenda super específica para estudar o desenvolvimento econômico e o subdesenvolvimento do Brasil. Yanni trabalhou duro e trabalhou até o fim dos seus dias de vida, até seu breve falecimento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 4 de abril de 2004, devido a complicações relacionadas ao câncer. Yanni desafiou as ciências sociais no mundo globalizado, contrapondo sobre a necessidade de um novo paradigma, para que as ciências possam compreender a sociedade global, que exige novos conceitos, outras categorias e diferentes interpretações. Com isso, Yanni criou inúmeras teorias como a sociedade global constitui-se como uma totalidade problemática, complexa e contraditória. Outra teoria foi que a sociedade global é o cenário de desenvolvimento desigual e contraditório. E por último, que na medida em que a sociedade global se desenvolve como um paradigma das sociedades sociais, ela pode se tornar obsoleta e precisar de novas elaborações. Octaviani foi um pensador devotado à compreensão das diferenças sociais, das injustiças a elas associadas, dos meios de superá-las e também aos estudos da globalização. O autor passa a discorrer, em um de seus livros, chamado A Sociologia da Globalização, sobre a necessidade de um novo paradigma para que as ciências sociais possam compreender a sociedade global, que, nas palavras do mesmo, exige novos conceitos, outras categorias e diferentes interpretações. Para o autor, as ciências sociais sempre estiveram acostumadas a debater os limites entre a sociedade e o Estado. A sociedade nacional, já estudada sob todos os aspectos, continua a ser básica, evidente e indispensável, mesmo no âmbito internacional. Já a sociedade global contrapõe o autor. É uma nova realidade original, desconhecida em suas múltiplas facetas e ainda é carente de interpretações. Assim sendo, a sociedade global é um novo paradigma de pensamento e um novo objeto das ciências sociais, tratando-se de um paradigma emergente, pois a sociedade global encontra-se em constituição e em seus primórdios, como porque carece de conceitos, categorias e interpretações. Após a conclusão do trabalho, a gente resolveu escolher algumas obras de Otávio Yanni. Uma delas é O Negro e o Socialismo. Ele escreveu essa obra em 2005. Desde nossa colonização até os dias atuais, a questão racial e a questão nacional têm relação direta com a discriminação, velada ou explícita, sofrido pelos negros em diversos âmbitos. Nas palavras de Octavio Yanni, trata-se de uma questão que, abre aspas, sempre foi, tem sido e continuará a ser um dilema fundamental da formação, conformação e transformação da sociedade brasileira, fecha aspas. Neste volume da coleção Socialismo em Discussão é abordada a relação nem sempre tranquila entre as esquerdas e a questão racial, e como isso afeta os partidos e os movimentos negros. Outra obra escolhida foi Raças e Classes Sociais no Brasil, escrita em 1988. Em 1988, a abolição da escravatura completou um século. No entanto, até hoje, a questão racial não foi resolvida. Para Otávio Yanni, abre aspas, a ideia de que não há preconceito não convence nem aos brancos. O preconceito existe, é arraigado e é criado e recriado no interior das mais diversas desigualdades sociais, fecha aspas.
Aqui Ottaviani reúne escritos seus de várias épocas, de 1955 a 1984, que se referem tanto à sociedade brasileira como um todo, quanto a determinadas situações, cidades e regiões. Discute a questão étnica e afirma que a democracia racial só será alcançada quando os negros, mulatos, índios, imigrantes, todo o povo brasileiro tiverem conquistado uma democracia política e social. Será a verdadeira abolição. A última obra escolhida foi Escravidão e Racismo, escrita em 1989. Ottaviani estuda nesse livro as relações entre capitalismo, escravidão e racismo. Mostra como o capitalismo inicialmente criou e em seguida destruiu a escravidão. Ao longo dessa análise, o racismo aparece como produto e componente das relações de produção na escravatura, nos séculos 16 a 19, e no capitalismo vigente nas Américas e Antilhas do século 19.